Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias hoje. Colossenses capítulo 4, verso 17, é esse versículo que nós vamos usar como base daquilo que queremos dizer aos irmãos hoje. Colossenses capítulo 4, verso 17, eu vou usar essa exortação de Paulo a um homem chamado Arquipo. Se você puder colocar-se em pé, por gentileza, faça isso, para que nós possamos fazer essa leitura. Colossenses capítulo 4, verso 17 diz: E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Senhor, nós agradecemos mais uma vez pelo privilégio de estarmos na Tua casa. Isso é um privilégio tremendo que o Senhor tem nos dado de reunirmos nesse lugar consagrado ao Senhor, entre irmãos em Cristo, para estudar Tua palavra e também pregar àqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo, que Ele é a solução que o Senhor tem nos enviado. Abençoa, Pai, nossa meditação, nosso estudo nesta manhã com base neste verso, que o Teu Espírito Santo nos conduza dentro da Tua verdade, iluminando o nosso entendimento. Na dependência dEle é que oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar. Eu quero propor-lhes como obter plena satisfação no serviço do Senhor. Este é o nosso título desta manhã. Como obter plena salvação, plena satisfação no serviço do Senhor. Eu quero começar lhes dizendo que servir fielmente a Jesus Cristo é a melhor e maior tarefa que uma pessoa pode realizar nessa vida. Não há nada maior do que servir ao Senhor. Não há nada mais glorioso do que servir ao Senhor. Não há nada mais que possa realizar-nos em nossa vida do que dedicarmos ao serviço e às coisas do Senhor. Eu vou usar um exemplo disto. Nas carreiras profissionais, em empresas, em todo tipo de trabalho, parece que a satisfação vem apenas quando as pessoas ocupam o topo da pirâmide. A não ser que atinja o ponto de ser o maioral, o maior, aquele que coordena o máximo possível de pessoas, aquele que está sobre todos. Parece que enquanto o ser humano não chega a este ponto, ele não consegue ter plena satisfação naquilo que ele está fazendo. E o engano é que quando ele chega a este ponto de estar sobre todos os outros, de ser o número um, ele descobre que aquilo não lhe satisfaz. Este é o antagonismo que ocorre no trabalho secular e na busca por fama e sucesso. Mas dentro da vida cristã, não é essa a realidade. Todo servo do Senhor, independente do que faça, de qual trabalho realize para o seu Senhor, é plenamente satisfeito, independente do trabalho que realize. Pastores não estão reservados a eles a satisfação, a plena satisfação. Pastores não são maiores do que nenhum outro servo, nem missionários, nem diáconos, nem evangelistas. Aqui não há nenhuma posição mais elevada que a outra, há unicamente funções diferentes. Mas independente do que alguém realizar para o Senhor, a certeza que a Bíblia nos dá, irmãos, é que nós podemos ter plena certeza e satisfação em Cristo, independente do serviço que realizemos. Alguns que podem considerar os serviços mais simples, até aqueles que são vistos por milhares e milhares de pessoas, não importa. Todo serviço ao Senhor nos enche de plena satisfação.
Aqui, Paulo está falando a um homem, Arquipo, que ele deseja que isso ocorra também. E por isso da sua exortação a Arquipo: atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. E este Arquipo é o mesmo citado em Filemão, verso 2, quando Paulo chama de nosso camarada, ou seja, nosso colega soldado, um companheiro de armas, alguém que estava trabalhando junto com Paulo. Então aqui há um companheiro de trabalho. Paulo traz esta exortação, que visa que Arquipo realmente seja consciente da utilidade dele no trabalho do Senhor, que ele seja encorajado a fazer os ajustes necessários para que isso aconteça. E Paulo pensa nele como um homem de muitas qualidades, mas que infelizmente estava desperdiçando a capacidade e o poder que Deus lhe havia dado. Enquanto desperdiçamos aquilo que o Senhor nos dá, nós nunca teremos plena satisfação. Você pode até argumentar comigo dizendo: pastor, eu tenho trabalhado há anos na obra do Senhor, mas parece que a cada dia se torna mais pesado, mais difícil. A pergunta que eu estou lhe fazendo é: você tem trabalhado do jeito certo? Você tem feito da forma certa? Você tem corrigido questões que não devem ocorrer? Porque eu vou lhe dizer, é impossível que alguém trabalhe para Deus e não esteja satisfeito nisso. É impossível alguém trabalhar em nome de Jesus Cristo e não ter satisfação nisso. Se você encontra alguém limpando uma igreja, limpando os bancos ou varrendo o chão, ele estará plenamente satisfeito. Entregando convites, evangelizando, estará plenamente satisfeito. Pregando ou fazendo qualquer outra obra, estará plenamente satisfeito, desde que cumpra aquilo que o Senhor exige dele. Paulo aqui está exortando o Arquipo desta forma, a fazer as coisas do jeito certo e a provar dessa plena satisfação. Eu quero tratar dessas três questões que Paulo cita a Arquipo, para que nós entendamos isso. A primeira delas, Paulo no início diz: atenta para o ministério, ou seja, cuide do ministério que o Senhor te deu. Leve a termo o ministério que o Senhor tem estabelecido com você. Ou seja, seja zeloso quanto às coisas do Senhor. Nós devemos começar por aqui. A plena satisfação no ministério, a plena satisfação no serviço do Senhor ocorre quando nós estamos fazendo isso com diligência, com zelo. A plena satisfação em trabalhar para Deus ocorre quando nós estamos fazendo isso do jeito certo. E eu quero citar aqui, possivelmente, 3 questões que Paulo está aplicando a Arquipo, para que nós possamos sondar o nosso coração a respeito disso, se estamos atentando para o serviço que Deus nos tem dado. Primeira delas, Arquipo podia estar realizando o serviço de Cristo de forma inconstante. Nenhuma pessoa que realiza o serviço do Senhor de forma inconstante vai provar de plena satisfação. A constância no serviço do Senhor, irmãos, é necessária para que isso ocorra. O que pode estar impedindo aqui o sucesso de Arquipo é exatamente isso. E eu vou citar algumas questões práticas que podem levar, que puderam ter levado Arquipo a isso e podem nos levar também. Quando que nós servimos a Deus de forma inconstante? Quando nós servimos a Deus sem planejamento prévio. Ou seja, literalmente, de qualquer jeito. Aprenda uma coisa: ninguém serve a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. O planejamento daquilo que vamos fazer, sim, é importantíssimo, porque quando planejamos aquilo e quando nos colocamos aos pés do Senhor para realizar isso, nós estamos levando em conta o nosso compromisso e as nossas obrigações. Mas quando as coisas são feitas de qualquer jeito, nós não estamos nem aí para o compromisso, e muito menos para as obrigações. Também, quando interesses conflitantes não são tratados, ninguém pode servir a Cristo de forma constante quando o serviço ao Senhor está conflitando com seus estudos, com seu trabalho, com seus hobbies. Você primeiro precisa acertar isso. Primeiro você precisa acertar qual coisa ocupa qual lugar.
Servir a Deus de forma inconstante nesse sentido é quando eu não sei se poderei fazer a obra do Senhor, porque tenho compromissos de estudo, compromissos de trabalho e os meus hobbies particulares. Primeiro, conserte isso. Acerte essas coisas. Organize-se nisto e dê ao Senhor o espaço que Ele deve ter. Também, quando nós nos permitimos desviar pelas circunstâncias. Irmãos, eu sei que há fatalidades, eu sei que há coisas que não podemos prever. Mas muitas vezes nós não cumprimos o ministério que Deus tem nos dado por questões não ocasionais, mas questões que simplesmente nós não sabemos como lidar com elas. Muitas vezes usamos com os irmãos o exemplo do que fazer quando familiares ou amigos nos visitam em horários de cultos ou de programações da igreja. Isso não nos impede de vir à casa do Senhor. Isso não nos impede de servir a Deus. Se alguém está lhe impedindo disso, em primeiro lugar, o convide para vir junto à igreja. Se não for possível, ofereça a sua casa para que a pessoa fique, mas não se deixe desviar pelas circunstâncias. Servir a Deus inconstantemente não é uma boa coisa. Sirva a Deus com constância e realmente trabalhe para que nada lhe impeça que você faça aquilo que tem assumido com o Senhor o compromisso de fazer. Em segundo lugar, não somente de forma inconstante, mas você sabe o que eu quero dizer quando eu digo de realizar algo de forma burocrática. Nós não servimos a Deus de forma burocrática. Não servimos a Deus como se tivéssemos um carimbo na mão e simplesmente papéis passassem por nós e nós fôssemos os carimbando. Como que é o comportamento de alguém que serve a Deus de forma burocrática? Uma das características é, tal pessoa nunca busca novas oportunidades. Olha, este é o meu serviço, esta é a minha obrigação, e eu não estou atento ao que está ao redor de mim. Quando servimos a Deus de forma burocrática, nós também servimos a Deus de forma indolente, ou seja, sem dar atenção àquilo que está ao nosso alcance. Estamos fazendo por fazer. Quando servimos a Deus de forma burocrática, nós nos demoramos, atrasando o nosso progresso e o progresso da obra, porque não temos compromisso com isso. Irmãos, evitemos servir a Deus dessa forma. Nenhum crente deve servir a Deus de forma burocrática, mas sim de forma pronta. Quando eu estava no exército, havia uma regra não escrita que eu fui aprender rapidamente. Sempre no exército se perde um voluntário. Às vezes você está diante de um pelotão inteiro, 30 e tantos homens, e o comandante diz, um voluntário. O maior erro que nós cometemos no começo é quando todo mundo fica quietinho. Para quê? Ninguém se apresentou como voluntário. Ficou um esperando pelo outro. Pagamos caro por isso. Na segunda vez já tratamos entre nós. Quando o sargento pedir um voluntário, todos damos um passo à frente. Daí ele escolhe quem ele quiser. Quando se pede um voluntário, é esse o comportamento que deve ter nos crentes. Quem pode fazer tal coisa? Irmãos, todos nós damos um passo à frente. Todos nós estamos prontos a realizar a obra do Senhor, mas aquele que realiza de forma burocrática, não. Ele simplesmente cumprirá o que tem que cumprir, e para ele estará bom. Em terceiro lugar, Arquipo podia estar realizando o serviço do Senhor de forma negligente. E o que é realizar o serviço do Senhor de forma negligente? O negligente, acima de tudo, desperdiça oportunidades. Aquele que trabalha para o Senhor de forma negligente, aquele que demonstra negligência nas coisas de Deus, ele é um desperdiçador de oportunidades, porque ele nunca está atento àquilo que deve ser feito. Eu gosto muito quando os irmãos da portaria, aquele que fica no portão lá cuidando dos nossos carros, cuidando da rua, quando eu passo por eles, eles estão com folhetos, ou como estão agora, com a propaganda da conferência nas mãos. Você sabe que pessoas já se converteram no portão da nossa igreja durante os cultos? Sabe disso? As pessoas pararam, receberam um folheto, perguntaram o que aquilo, foram evangelizadas e receberam Jesus Cristo. Agora me diga, quando um negligente fará isso? Quando um servo negligente se preocupará com isso? Nunca. O negligente, por isso,
limita as suas ações. É como se dissesse aos irmãos da portaria: cuide os carros e está tudo bem. Olha, daqui eu vejo quantas pessoas passam aqui na frente. Ou seja, ele não limita as suas ações e não considera que o trabalho do Senhor é um fardo. Desgastar-se da obra do Senhor não está nos planos de um servo negligente. Sempre que passa além daquilo que eu quero, eu digo: eu estou fora. Não sejamos assim, irmãos. Nós não devemos ser servos negligentes nesse sentido. Mas você sabe o que realmente pode ser resumido em relação a isso e como isso pode ser tratado? A principal característica do servo do Senhor é que ele tem desejo e vontade de trabalhar. Sim, quando Paulo diz: Arquipo, atenta para o serviço do Senhor, ele está dizendo: Arquipo, tenha desejo de trabalhar, vontade de trabalhar pelo Senhor. Você lembra da parábola que Jesus conta em Mateus 25? De servos que receberam talentos, um recebeu 5. O que ele fez com ele? Trabalhou, multiplicou. Outros receberam menos, trabalharam e multiplicaram. Mas teve um que recebeu um só. O que ele fez com o talento? Enterrou. O que o Senhor disse a ele quando voltou? Servo mau e negligente. O problema dos negligentes é que eles nunca buscam o trabalho. O problema dos negligentes é que eles evitam o trabalho. Sabe como atentarmos para o ministério que o Senhor tem nos dado? Tem uma regra que, se você segui-la, não haverá falha nisso. Como atentar para o trabalho que o Senhor nos tem dado? Da seguinte forma: não deixe nada para amanhã. O que pode ser feito hoje, deve ser feito hoje. Não perca oportunidades e não seja ocioso. Chegou às suas mãos para fazê-lo, faz agora, faz hoje, faz nesse momento. Não deixe para amanhã. O nosso grande falha, o nosso grande problema, irmãos, é que nós vamos deixando para amanhã, protelando. E sabe quando então que nós fazemos? Nunca. Não é assim que a gente faz com a leitura daquele livro que queríamos ler? Amanhã eu começo. Não é assim que fazemos com aquele curso tão importante? Ano que vem eu começo. Não é assim que fazemos com tanta coisa? Sempre deixamos para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem. Servos do Senhor não agem assim. Não deixam para amanhã o que pode ser feito hoje. Grave isso na sua mente. Trabalhe com base nisso. Não deixe para amanhã. Você nem sabe se vai estar aqui amanhã. Então não deixe para amanhã. Atenta para o ministério faz hoje. Segunda questão: que recebestes no Senhor. Tendo procurado curar as falhas no trabalho de Arquipo, agora Paulo dá a Arquipo realmente um incentivo. E o incentivo dele é que servir ao Senhor é o maior privilégio que uma pessoa pode receber. Arquipo, aquilo que foi mandado fazer, foi mandado pelo Senhor. É interessante essa questão. Você já viu que depende de quem nos manda fazer algo, nós somos mais solícitos ou menos? Eu citei aqui a vida militar, mas na vida militar isso acontece muito. Se um cabo vem e lhe fala para você realizar tal tarefa, normalmente o soldado realiza de corpo mole. Está nem aí, está muito preocupado com isso não. Se já vem um sargento, a coisa é feita um pouquinho melhor. Se for o tenente comandante do pelotão, já é feita com determinado nível de atenção. Mas, amigo, se o comandante do batalhão, se o coronel vir e lhe pedir para arrancar a grama com os dentes, você começa agora mesmo. Por que nós somos assim? Porque depende de quem nos manda. Mas sabe, nesse mesmo nível, quem nos manda trabalhar e quem nos chama para o serviço é Jesus Cristo. Há alguém maior que Ele? Nós devíamos estar prontos a servir ao Senhor em todos os momentos. É Ele que nos manda. Não há ninguém maior do que Ele para nos mandar trabalhar. E olha, é Ele que vai nos recompensar por isso. Você não vai responder para este pastor, para o pastor Rômulo, para os líderes desta igreja, se você está trabalhando ou não. Você vai responder para o Senhor Jesus Cristo pessoalmente. Então eu tenho 3 conselhos a lhe dar. O primeiro: no serviço do Senhor,
Se esforce ao máximo. Sim. Se esforce ao máximo, não poupe forças. Nós admiramos tanto o trabalho do apóstolo Paulo, em Atos 9:22, ainda o chamando de Saulo, diz: Saulo, porém, se esforçava muito mais. Sabe o que acontece aqui? Quanto mais as pessoas duvidavam dele, quanto mais as pessoas duvidavam que ele havia se convertido, mais ele se esforçava. Nós perguntamos, por que Paulo se destacou tanto entre os apóstolos? 1 Coríntios 15:10 diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Qual é o segredo do sucesso de Paulo? Eu trabalhei muito mais que qualquer um, eu me esforcei muito mais que qualquer um. E essa expressão aqui significa assim, um trabalho doloroso, exaustivo, feito com grande esforço, mas a obra de Deus é assim. Se esforce ao máximo. Em segundo lugar, se aprimore ao máximo. Nós não devemos servir a Deus de qualquer jeito. Quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4 da sua primeira carta, ele diz: persiste em ler, exortar e ensinar. Não despreze o dom que há em ti. Medita estas coisas, ocupa-te nelas. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. O que Paulo estava dizendo a Timóteo é: melhore cada vez mais, avance cada vez mais, cresça cada vez mais, se aprimore ao máximo que você puder. Vou lhe dizer o que eu tenho visto nas últimas décadas. Eu tenho visto pessoas extremamente capazes fazerem pouquíssimo para o Senhor. E tenho visto pessoas quase sem leitura, sem cultura secular, pessoas simples, que mal falam o próprio português, servindo e fazendo pelo Senhor muito mais do que gente capacitada, capaz, que recebeu muito, mas que dá pouco. Se aprimore, use o seu máximo, vá ao máximo naquilo que Deus tem lhe chamado. E finalmente, em terceiro lugar, renda o máximo. E aqui eu quero usar aquilo que Jesus falou na parábola do semeador, no verso 23 do capítulo 13 de Mateus. Mas o que foi semeado em boa terra, o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Aqui ele está falando de fertilidade, de resultado. Uma das plantações que eu sempre amei, o período dela, quando morava no Rio Grande do Sul, era a plantação do trigo. Plantava-se muita soja, muito milho, muitas outras coisas, mas eu sempre achei belíssimo, nada bate a beleza de uma plantação de trigo, quando o trigo já está no cacho e a plantação se torna, sobre a luz do sol, quase que dourada, uma cor dourada, linda. Muitas vezes guardei espigas de trigo para ver aquilo e ter diante de mim aquela beleza. Mas o que mais me chama a atenção no trigo é que uma semente é plantada, mas o pé de trigo dá diversos cachos, e em cada cacho, dezenas de sementes. A sua produção é altíssima, muito melhor do que outras culturas. É por isso que ele diz: um produz a 100, um crente capaz de produzir muito, outro 60 e outro 30. Irmãos, o que nos desafia aqui é: sejamos todos crentes que produzem a 100. Sim, trabalhe para produzir pelo Senhor, renda o máximo que o Senhor tem colocado diante de você. Renda o máximo que for possível, para que o nome do Senhor seja glorificado. Se esforce ao máximo, se aprimore ao máximo e renda o máximo. Você é capaz de fazer isso? Talvez você diga: pastor, eu já tentei. Tento me esforçar, tento me aprimorar, mas eu não consigo. Eu posso lhe dizer biblicamente o que está faltando. Se você tem se esforçado e realmente tem procurado fazer isso, a lembrança aqui de Paulo a Arquipo, que ele recebeu do Senhor esse mandamento,
É a lembrança daquilo que está escrito em João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. Sabe quando frutificaremos? Quando fizermos no Senhor, ligados a Ele e dependentes dEle. Faça isso. E por último, Paulo diz: para que o cumpras. Paulo levava muitíssimo a sério esta questão de cumprir o ministério que o Senhor havia dado a ele. Paulo fala a Timóteo que cumprisse o seu ministério, e Paulo leva em consideração de forma muito forte isso. O fato é que nós temos que cumprir aquilo que o Senhor nos deixou. E Paulo aqui usa a si próprio como exemplo, a Arquipo, de 3 fatos importantes quando nós queremos cumprir o que o Senhor nos deu. O primeiro deles, Paulo deixou a Arquipo seu exemplo de prioridade. Você conhece Atos 20, 24? Sabe o que diz? Diz assim, Paulo dizendo: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Você pensa em crentes falando isso hoje? Eu não tenho a minha carreira, eu não tenho a minha vida, eu não tenho nada por precioso, contanto que cumpra com alegria aquilo que recebi do Senhor. Esse é o nosso alvo, irmãos. Essa é a prioridade que devemos ter e que Paulo demonstrou. Além disso, Paulo deu uma demonstração do seu amor por isso. Ele diz em 2 Coríntios 12, 15: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Sabe por que muitos de nós não encontramos plena satisfação no serviço do Senhor? Porque nos poupamos, não queremos nos deixar gastar. Você já pensou nisso? Deixar-se gastar por Deus? Senhor, está aqui a minha vida, usa dela como o Senhor bem quiser. Conforme os anos foram passando, nós concluímos, eu e minha esposa, o curso em 2001, nos formamos em 2002. Conforme os anos foi passando, eu fui deixando 3 anos em tal lugar, 8 anos em tal lugar, 7 anos aqui. Eu fui me dando conta que os anos gastados jamais voltariam. Em determinado momento me preocupei com isso. Aqueles anos que gastei neste lugar ou naquele lugar jamais voltariam, podem ser gastados uma vez só. Mas eu me tranquilizei quando Deus me levou a um pensamento que me ajudou. Aqueles anos foram gastados da melhor forma possível. Não teria como eu os gastá-lo de outra forma, a não ser trabalhando para o Senhor. Então você precisa olhar para os anos que ficaram para trás e dizer: eu os usei da melhor forma possível. Eu servi a Deus naqueles anos e fiz o seu trabalho. Paulo também deixou a Arquipo seu exemplo de sucesso. Em Filipenses 3 ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que ele diz aqui? Não importa o que ocorra, eu estou prosseguindo para o alvo. E o alvo é o quê? Glorificar o meu Senhor. Em 2 Timóteo 4, Paulo está se despedindo não só dos seus companheiros, como da vida neste mundo. E no verso 7 ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu não consigo me recordar quantos crentes que já estão com o Senhor, eu vi este versículo gravado em suas lápides. Que façamos jus a isso. Se algum dia alguém escrever algo na lápide da nossa sepultura, que isso seja escrito: eu fui um crente que combati o bom combate, eu não me acovardei, eu não corri da guerra, eu fui até o final da carreira e não desperdicei o que o Senhor me deu. É uma honra a todo cristão poder dizer isso ao final da sua vida. Eu quero terminar dizendo: o que lhe impede de ter plena satisfação no serviço do Senhor? O que lhe impede que servir a Deus lhe cause alegria?
satisfação, contentamento. Paulo teve, durante seu ministério, muitos amigos de armas que o abandonaram. Por exemplo, em 2 Timóteo 4,10 ele diz: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Quando Paulo escreve para Arquipo, possivelmente ele deseja que isso não aconteça com Arquipo também. A plena satisfação, irmãos, no serviço do Senhor, é quando nós nos esvaziamos de nós mesmos para realizar a obra, que é a maior obra das nossas vidas. Você nunca vai ter e provar essa plena satisfação no serviço do Senhor, enquanto você não entender que só ela pode te dar isso. Olhe, jovens e aqueles que já estão no mercado de trabalho, se você sonha em ser um médico, seja o melhor médico que você possa ser. Seu desejo é ser um advogado, seja o melhor advogado que você possa ser. Faça tudo e renda o máximo. Mas permita-me dizer, nada disso te dará satisfação. Nada disso vai realizar a sua vida. Se você ganhar um salário mínimo ou 1 milhão, isso não vai comprar a satisfação do seu coração. Mas agora, faça a mínima coisa que for possível pelo Senhor, com um coração íntegro e completo. Faça de coração aquilo que o Senhor lhe tem designado que fazer, não importa o que seja. Se for limpar os bancos desta igreja, entregar convites ali à frente, ou seja o que for, ou pregar desse púlpito, não há diferença nisso, porque tudo é feito no Senhor. Mas faça isso de coração. Entregue completamente sua vida a isso. E tenha uma certeza. Você vai provar de uma satisfação que não prova em lugar nenhum do mundo. Mas faça inteiro. Não se divida. Não realmente se divida entre outras questões. Demas amou o presente século, não provou disso. Você pode. Faça de coração inteiro para o Senhor. Alegre, contente, sem resmungos, sem nenhum tipo de contradição. Senhor, é isso que o Senhor me pediu, estou aqui pronto para fazê-lo. Você vai saber o que é satisfação. Porque é uma satisfação que só Jesus Cristo nos dá. Creia nisso. Vamos fechar os nossos olhos, nós vamos orar. Felipe vai escolher.